É sobre Deus, a missão de Deus, a conciliação de Deus, a redenção da criação, que Deus criou. É para a glória dele. Não é para uma igreja, para uma instituição, para um homem ou qualquer outra coisa, senão para o Deus eterno. E se a gente esquece esse chamado do povo lá no Antigo Testamento, a gente vive uma vida aqui na terra desconectada do propósito de ser igreja. Por que a gente marca tempos de oração? Por que a gente tem igrejas em casa? Por que a gente vem nos cultos todo domingo? Por que a gente cuida das crianças da nova geração? Por que a gente serve os jovens? Por que a gente serve a população? Porque a gente faz isso para Deus. Se a gente esquece essa memória, se a gente esquece esse princípio bíblico do povo de Deus, tudo perde o sentido. Então, a gente vai hoje entender um pouquinho sobre a missão, e eu queria trazer para vocês um autor chamado Michael Gorin, né? E ele tem esse livro, A Igreja Missional da Bíblia, Luz para as Nações. Esse é um teólogo maravilhoso, que eu particularmente gosto muito, e ele tem enriquecido a teologia, trazendo uma ideia de que todas as escrituras, elas podem ser explicadas pelo viés da missão. Por exemplo, ele diz o seguinte, ele fala que, olha, a gente está numa confusão, a gente pega aqui um pouquinho de culto de domingo, a gente assiste alguns recortes ao longo da semana, a gente faz nosso tempo com Deus, nossos devocionais aqui, só que parece que nada disso encaixa. Parece que a gente vive uma coxa de retalhos, né? Pegando Deus aqui e ali, fazendo umas coisas aqui e acolá, mas às vezes a gente sente que fica perdido. E muitas vezes esse sentimento de perdido ou de falta de propósito é porque a gente não entende a missão de Deus. Porque tudo o que a gente faz, seja os cultos, seja os tempos com Deus, seja as disciplinas espirituais, seja o serviço, se a gente não tem um propósito claro, missional, de tudo não tem para muita vazão. Entende o que eu estou querendo dizer? É como se a gente vivesse muitas coisas com Deus, mas fica só para mim, ou só para a minha comunidade, né? E com o tempo, no médio e longo prazo, isso acaba perdendo sentido para muitos de nós. Então, quando ele fala que a igreja missional da Bíblia, essa é a luz para as nações, ele está falando, olha, se a gente perde o sentido missional da igreja, a gente perde o sentido de ser discípulo, o sentido de ser cristão. Então, muito do que a gente vai estar falando aqui durante esse mês é baseado não só nesses estudos de Michael Gorin, mas também nessa ideia que ele traz da igreja missional. E caso você não queira ler o livro ou não consiga, eu vou passar no nosso grupo de WhatsApp. Tem uma aula que ele mesmo deu aqui no Brasil, a editora Nova Vida estava traduzindo esse livro na época, e ele fez essa aula onde ele traduz um pouquinho o que a gente vai estar falando hoje aqui, falando sobre a missão e o povo de Deus no Antigo Testamento. E aí, se você quiser assistir, super te encorajo a assistir ao longo da semana. É um conteúdo denso, mas muito bom. Talvez você não consiga assistir tudo de uma vez, mas você pega ali no seu tempo com Deus, assiste 10, 15 minutos, aí toda semana você assiste um pouquinho, chega domingo que vem, você vai estar aqui, ó, missão, amém? E aqui eu quero também compartilhar com vocês uma outra série de pregações que a gente deu aqui na nossa igreja, que é a Missio Dei, que é uma série de pregações que o Denilson deu. Não sei se vocês lembram dessas duas pregações, mas eu te encorajo, se você não lembra, volta nesse conteúdo aqui, riquíssimo que o Denilson deu ano passado, falando sobre a Missio Dei, que é o quê? Que é a missão de Deus, que é o quê? O desejo nosso de enxergar como Deus enxerga, olhar como Deus olha, sonhar o que Deus sonha. Isso é o que Deus ele nos chama a fazer e a ser como discípulo. E aqui é uma coisa importante de já falar logo antes de começar, né? Muitos de nós, quando eu falo missão, o que vem na mente? Estudo bíblico. Isso é errado? Caio, não, de jeito nenhum. Não estou falando que é errado estudo bíblico. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas, historicamente, a gente realmente condensou tudo o que é missão dentro de uma única ação de evangelismo, que é estudar a Bíblia com as pessoas, convidar as pessoas para estudar a Bíblia, né? Tudo está relacionado ao estudo bíblico, e que é algo bom do nosso movimento. Muitas igrejas não têm essa prática de estudar a Bíblia, de ir fundo, de ajudar uns aos outros, né? De construir a fé juntos, e isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem. Porém, a missão, se a gente só acha que missão é estudo bíblico, a gente resume, a gente simplifica demais esse conceito, e a missão de Deus é uma coisa tão profunda, é uma coisa que abrange toda a nossa vida de maneira tão real, que é muito além do que um estudo bíblico. Afinal de contas, se você até estuda a Bíblia com alguém, mas não pratica o coração missionário de amor, de conexão, de escuta, às vezes o estudo vira só um estudo, né? Vira um negócio teológico. E esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é de vida, transformação de caráter, reconciliação com Deus. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre pensando quando a gente está falando sobre
a missão de Deus. É mais rico e eu espero que hoje vocês entendam um pouquinho mais profundamente a riqueza que é a missão de Deus. Amém? Então vamos ler juntos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Essa escritura não está aqui no telão, então se você quiser abrir a sua Bíblia ou ligá-la, fique à vontade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Essa é a escritura que a gente vai estar refletindo hoje. Fala o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então hoje a gente vai refletir, essa vai ser a escritura que a gente vai estar se baseando aqui hoje, e a gente vai falar sobre o ministério da reconciliação. O ministério mais importante que eu e você temos. O ministério mais profundo e ao mesmo tempo mais difícil que a gente pode exercer. Mas vamos por partes. No início lá ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ser uma nova criação é ser novo em todos os sentidos. É enxergar as coisas de uma nova forma, é agir de uma nova maneira, é buscar ser diferente. Se antes eu fazia tal coisa, agora eu sou uma nova criação, vou fazer outra coisa. Ser uma nova criação é algo muito profundo e algo que molda a maneira que eu enxergo o meu passado, a maneira que eu sonho pelo meu futuro e a maneira que eu vejo o hoje. Quando a igreja primitiva ouviu essas palavras aqui de Paulo, eles tinham uma grande memória do passado, eles sabiam que eles eram um povo que tinha uma aliança com Deus muito profunda, que tinham ali um vínculo forte, né, com o Criador por meio do Estado de Israel, por meio da história de Israel, por meio das promessas ao povo de Israel. Então eles tinham isso muito forte no seu passado, eles entendiam também o que isso significava no futuro escatológico deles, essa visão de reino, da Nova Jerusalém, da consumação, da volta de Cristo. Isso é uma coisa que eles veem muito, né, e isso dialogava com o seu presente. Tudo o que a igreja primitiva fazia era baseada nesse entendimento do passado e essa visão do futuro, e isso mudava o seu presente. Isso é uma coisa que muitos de nós hoje a gente perde. A gente não se enxerga como o povo de Deus do passado. A gente olha para as coisas que Deus fala no Antigo Testamento e acha que está falando só para Israel, mas não para mim. A gente às vezes não tem convicções sobre o futuro e o que Deus quer fazer, qual é o futuro escatológico que Deus nos promete. E é por isso que hoje nós vamos falar do passado, por isso que o tema é a memória do passado. Domingo que vem nós vamos falar sobre o futuro escatológico, depois vamos falar sobre o presente, como isso impacta o nosso presente. No dia do amigo, no último culto desse mês, nós vamos falar sobre como na prática nós podemos viver e aplicar tudo isso que a gente viu. Amém? Então, irmãos, uma das grandes dificuldades que nós temos hoje como igreja, por a gente estar perdido nesse entendimento do passado, entendimento do futuro, e isso impacta o nosso presente, acaba que a gente tem duas grandes tensões na nossa vida espiritual. Primeiro, somos treinados desde cedo a pensar e valorizar o privado, o individual, sobre o comunitário. O que é meu é mais importante do que é o nosso. Da mesma forma, os cristãos modernos valorizam o pragmático e o institucional, enquanto os cristãos do primeiro século valorizam o escatológico. Vocês vão entender isso bastante no domingo que vem. Mas qual que é a ideia aqui? Os cristãos modernos, aqui vem do Michael Gorin, né? Ele traz essas duas tensões. Ele está falando que a gente só valoriza aquilo que é meu e aquilo que é institucional. O que é do outro, necessariamente, se não está conectado na instituição, eu não valorizo. Como assim, Caio? Por exemplo, o mês da missão, vou trazer um mês da missão. É uma coisa institucional que nós, como igreja, estamos fazendo. Estamos organizando, estamos pregando, estamos falando sobre isso. E aí, por ser algo institucional, a maioria de nós fala, olha, a igreja está organizando um evento evangelístico, então nós vamos evangelizar juntos como igreja. Só que o evangelismo, o amar o próximo, o se conectar, devia ser algo de todo o nosso coração. Algo que a gente acontece naturalmente na nossa vida, dentro da nossa semana. A Gaia estava me contando ontem, né, lá com a Sara, ela estava falando que lá em Cardiff, onde elas moram lá no País de Gales, é uma missão. A Gaia é uma missionária lá em Cardiff, no País de Gales. E lá é uma igreja que está começando, tem 20 discípulos, e todos esses discípulos são do Reino Unido. Eles escolheram ir para Cardiff para implantar a igreja lá.
E uma das coisas que ela falou que me impactou muito, ela falou assim, olha, é tão especial porque a gente está no grupo de WhatsApp e toda semana acontece isso. Alguém fala, olha, eu estou livre tal horário, alguém quer evangelizar comigo? E alguém da igreja chega e fala, eu também estou livre. E as 2 pessoas ou 3 vão lá e vão convidar, vão fazer alguma coisa, vão servir. E é o coração da igreja, é o coração ali de querer estar junto. Isso não foi institucional no sentido, né? É uma coisa do conexão com Deus. Então, isso eu não estou falando da nossa igreja, estou falando naturalmente, a nossa sociedade valoriza o que é do outro quando está dentro de um guarda-chuva institucional. Agora, quando é uma questão do outro, pelo outro, quando o outro precisa de ajuda simplesmente porque ele está precisando de ajuda, eu só estou ali para ouvir e ajudar. Isso, às vezes, muitos de nós, a sociedade nos ensina, a era moderna, o capitalismo, tudo isso, né? A era que a gente vive nos ensina que não, tem que ter algum benefício para mim, tem que ser bom para a minha pessoa. E se não é, eu não valorizo. Então, isso é uma coisa que a nossa era presente, são 2 tensões constantes e que combatem diretamente com o nosso chamado missional hoje aqui na Terra. Porque quando Deus ele chama o povo de Deus, ele fala, olha, as coisas, e aí pode passar o versículo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que Deus nos chama é não olhar como o mundo nos chama a ver, a não olhar essa sociedade individualista, egocêntrica que ele nos ensina a viver, mas a pensar, olha, é outra coisa que eu estou chamando vocês. Vocês são meu povo. Se antes vocês valorizavam o eu, agora você vai valorizar o nós. Se antes você valorizava a minha salvação, o meu bem-estar, você vai valorizar a salvação, o bem-estar do outro. Faz sentido essa mudança? É uma mudança totalmente diferente de pensamento, de ação, de vivência do Evangelho. É tão fácil a gente esquecer disso. E muitas igrejas acabam focando, né, nos cargos, nos ministérios, nas coisas grandes, nos grandes eventos. Deus não chamou a igreja para fazer evento, irmãos. Deus chamou a igreja para ser sal e luz. Deus chamou a igreja para servir. Deus chamou a igreja para se negar. É para isso que Deus chamou a igreja. Deus chamou a igreja para imitar ali aquele pobre sujeito da Palestina, né? Nascido lá em Nazaré, que nos ensinou o que é amar, que nos ensinou quem é Deus, que nos trouxe o maior exemplo possível. Então, quando a gente olha de tudo isso, a gente está falando que somos chamados povo de Deus. Estamos debaixo desse grande ser, desse grande Pai, que nos mostra o que de fato é viver uma vida aqui na Terra, o que é de fato o propósito de Deus para a nossa vida. Corpo de Cristo e povo de Deus são 2 conceitos muito conectados. Então, quando a gente fala de missão do povo de Deus, primeiro a gente precisa partir de 2 princípios. Primeiro, a Bíblia conta uma única história, isso é um princípio. E segundo, qual que é o papel desse povo nessa história? E aí a gente não vai ler escrituras, eu só vou deixar aqui para vocês acompanharem. Mas a primeira escritura lá em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, é uma das escrituras que falam que o povo de Deus no Novo Testamento é o mesmo povo do Antigo Testamento. É um povo que Deus escolheu desde lá de trás para realizar a sua missão aqui na Terra, para trazer luz ao mundo, ser sal para as pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. A missão do povo de Israel é uma missão nossa, minha hoje. Somos parte desse povo. Segunda coisa, Gênesis 12, versículo 2 ao 3, fala que o povo de Deus, lá em Gênesis, é um povo que é chamado para ser abençoado e com isso abençoar outras pessoas. Na maioria das vezes, eu estou falando na cristandade geral, né? Na maioria das vezes as pessoas querem bênção, né? Tem até aquelas igrejas com as placas, pare de sofrer, venha ser abençoado, né? E tem muitas coisas que isso acontece, mas o que Deus nos chama, Ele nos chama para nos abençoar sim, mas com o propósito de abençoar os outros. Se a gente se desconecta desse nosso passado, a gente olha para as escrituras assim e fala, legal, isso aí é responsabilidade do povo de Israel. Eu não estou nessa seara aí não. Mas não, a gente viu lá em 1 Pedro, não, vocês são meu povo também, vocês estão aqui comigo, vocês estão enxertados nessa videira, vocês também são chamados para abençoar e ser abençoados. E aí a gente chega lá em Êxodo também, 19, que é um grande capítulo, vocês podem ler depois, mas aqui Deus ele fala, né, que o povo é chamado para ser uma vitrine para o mundo. Deus escolhe Israel, coloca Israel no centro do mundo, ali no local onde todos os povos, todas as nações têm contato, e ele fala, olha, eu tirei vocês do Egito, e se vocês obedecerem, guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Para quê? Para que Deus deixar esse tesouro guardadinho nas 4 paredes? Não. Para quê? Para vocês abençoarem todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Aqui nessa escritura a gente viu que Jesus ele chama nós de embaixadores. Já vamos falar um pouquinho desse tema daqui a pouco. E ele fala, e assim vocês serão uma nação santa. Irmãos, esse é o chamado do povo de Deus. É um chamado para entender quem ele é diante dele, entender nesse chamado, entender nessa bênção, abençoar o outro,
e ser uma vitrine, ser um local onde as pessoas vêm e falam, nossa, que povo diferente. Essa galera aqui tem questões ali, mas, cara, eles têm coração. Pô, tem uns casamentos que são fortes, que passam por dificuldades, mas dialogam e estão tentando tal. Pô, olha os filhos dessa comunidade. Olha como eles se amam, olha como eles se ligam, olha como eles se preocupam. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, irmãos. Esse é o chamado do povo de Deus. E aqui tem uma citação de Chris Wright, que ele fala, basicamente, nossa missão, se baseada na Bíblia e validada por ela, significa a nossa participação comprometida como povo de Deus, com o convite e ordem de Deus na própria missão de Deus, dentro da história do mundo para a redenção da criação de Deus. Ou seja, do início ao fim, se a gente entende a missão biblicamente, não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Deus, a missão de Deus, a conciliação de Deus, a redenção da criação que Deus criou, é para a glória dele. Não é para uma igreja, para uma instituição, para um homem ou qualquer outra coisa, senão para o Deus eterno. E se a gente esquece esse chamado do povo lá no Antigo Testamento, a gente vive uma vida aqui na terra desconectada do propósito de ser igreja. Por que a gente marca tempos de oração? Por que a gente tem igrejas em casa? Por que a gente vem nos cultos todo domingo? Por que a gente cuida das crianças da nova geração? Por que a gente serve os jovens? Por que a gente serve a população? Porque a gente faz isso para Deus. Se a gente esquece essa memória, se a gente esquece esse princípio bíblico do povo de Deus, tudo perde o sentido. Vira uma coisa pesada, vira uma coisa insatisfatória. Aí vem todo o eu, né, as tensões da comunidade, né, o eu vindo e tal, e isso mexe com a gente, e a gente simplesmente vai se enfraquecendo. Se enfraquece nos relacionamentos, se enfraquece com Deus, se enfraquece em várias vertentes. Então a gente precisa buscar entender que o que isso aqui significa que nós somos um povo que é chamado para a vida, que se importa com a vida, que se importa com as pessoas. Quantas vezes Jesus andando, ele parava tudo para ouvir alguém. Estava andando e alguém chamava, Senhor, me ajuda. E ele, calma aí, deixa eu ver aqui. Eu vou almoçar na tua casa. Eu vou comer ali. Não, vem aqui, deixa eu. Saiu o poder de mim. Jesus o tempo todo, ele tinha um plano, mas ele se preocupava com as vidas que estavam ao redor. E quantas vezes a gente se enche de coisas na nossa agenda, irmão, que a gente simplesmente não tem tempo para ouvir um irmão, para chorar com alguém, para servir alguém da igreja ou fora da igreja. Irmãos, a gente não pode deixar que Satanás domine tanto nossa agenda. Tire da gente a coisa mais valiosa que a gente tem na igreja, são os relacionamentos. Satanás, ele é mestre de fazer a gente impedir a gente de ter o nosso tempo com Deus. A gente não consegue 5 minutos para orar, 10 minutos para ler a palavra de Deus. Eu não estou falando isso com peso, de se você não faz isso, tá? Não é isso. Mas no nosso coração é um privilégio, o Daniel falou isso ontem, né, na semana passada, né? É um privilégio a gente ter a Bíblia como a gente tem hoje. É um privilégio a gente saber ler e escrever. Quantos cristãos na história não sabiam nem ler nem escrever? Assim, não é um peso, mas é uma alegria poder parar e ler um versículo, se encorajar com a palavra. É uma alegria a gente poder ter uma comunidade como a nossa e poder pegar o telefone e saber que eu posso ligar para qualquer pessoa e essa pessoa vai me ajudar. A gente não pode deixar de lutar por isso, porque é isso que faz ser igreja. Vocês serão reconhecidos pelo quê? Pelo amor. Vai ser reconhecido pelo show de luzes, pela parede preta, pelo louvor maravilhoso, por todas essas coisas. Não que essas coisas são ruins, mas se não tiver o amor, gente, a gente se perde no propósito da missão de Deus. Então, depois ele continua, né? No versículo 18 a gente vê, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Então, antes de falar do ministério da reconciliação, vamos entender o que significa isso por meio de Cristo Jesus. Porque às vezes a gente lê essa escritura, a gente já vai passando batido, né? Beleza, eu entendi, Deus, Jesus é por meio de Jesus, bora, segue. O que significa? Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou por meio de Cristo. Aqui eu vou passar um slide aqui para vocês, que vocês podem pegar as escrituras também. É a obra de Cristo, gente. Se não fosse por Cristo, nós não teríamos essa aliança que temos com Ele. Nós não teríamos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós não teríamos o corpo, não faríamos parte desse corpo que hoje é estendido para os gentios, né? Temos o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Se não fosse a obra de Cristo, a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje. E às vezes a gente vê a obra de Cristo, toma ceia toda semana e a gente se esquece do poder que isso significa para a minha vida. Se não fosse Cristo na cruz, no madeiro, com sangue, esquartejado ali, né, todo destruído, com as costas toda aberta, o osso aparecendo. Se não fosse Jesus ali, irmãos, a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje. Isso é muito profundo quando a gente para pensar. Por meio de Cristo, essa nova realidade, essa nova perspectiva,
ela é concreta na nossa vida. Outra coisa que a gente pode ver, a partir de Cristo, por meio de Cristo, a gente vê o conceito de santidade. Irmãos, eu queria fazer uma pregação só sobre o que é santidade, porque é um conceito muito profundo. Mas uma das coisas que a gente vê de santidade, que a gente olha, né? Santidade, o que é santidade? É ser separado. Eu sou separado. Só que quando se fala eu sou separado, você já viu na Bíblia alguma vez alguém falando eu sou separado? Eu? Não. O povo é separado. É o corpo de Cristo. Ser santo não significa eu sozinho no meu relacionamento com Deus, vou aqui orar e ter uma vida piedosa. Se eu não faço parte do todo, o corpo também me santifica. Eu faço parte desse corpo que é santo. O povo de Deus é santo. E aí você vê Paulo, né, nas cartas lá falando um monte de coisa. Igrejas com vários pecados. Vê a igreja de Corinto lá, meu Deus, cheio de pecado. Mas Paulo ele ainda fala para as igrejas lá, vocês, povo santo de Deus, né? Imagina, né, se a gente usaria isso hoje, né? Povo santo, olha o que vocês estão fazendo nessa igreja, povo santo. Mas a santidade vem desse entendimento, né? De que Deus nos escolheu como povo, de que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecemos essa obra dele em nossa vida, nos arrependemos e como corpo nós buscamos servir a Deus e buscar ser esse povo que é santo e que é luz para as nações. A santidade não é um conceito meu pessoal, a santidade é um conceito comunitário, tanto quanto pessoal. Eu não estou falando, né, negando a santidade, a vida piedosa, eu não estou falando disso. A gente prega muito sobre formação espiritual, disciplinas espirituais, mas eu estou falando desse conceito de santidade que às vezes a gente esquece, que para o povo lá de Israel era muito importante. Nosso povo é santo. Eu estou sozinho no meu trabalho, mas eu represento o povo de Deus. Eu estou sozinho na minha casa, sou o único cristão na minha família, eu represento o povo de Deus. Eu estou ali na escola, eu represento o povo de Deus. Eu não estou sozinho, por mais que eu esteja fisicamente sem ninguém ao meu lado, mas eu faço parte de algo maior. Eu sou parte do povo de Deus, e isso me faz ser santo nesse local, me faz ser luz e sal, me faz ser Cristo aqui. Entende como esses conceitos às vezes são profundos e a gente esquece? Até quando a gente fala dos dons do Espírito Santo, a gente tem essa ideia de que os dons é para mim, né? É para minha bênção, é para eu usar os meus talentos, é para eu saber o que eu faço bem, é para eu me sentir bem servindo a Deus. Os dons que o Espírito nos dá em todas as escrituras que a gente olha, é para a edificação do povo de Deus. É para a edificação do corpo de Deus. Não é sobre eu, é sobre nós. É sobre a nossa construção em conjunto, comunitária, de sermos um povo que glorifica o seu nome. E aí lá no versículo 19, a gente vê, né? Ou seja, obrigado, deixa eu só ler essa frase, né? Nós somos esse povo de Deus que possui uma aliança com Deus. Essa aliança nos une a Cristo e, uma vez parte do corpo, somos santos. Foi eu tentando resumir esse conceito. Espero que ajude a gente a entender, gente. Quando a gente entende essa história do povo de Deus, a gente vai chegando a conceitos tão profundos. E aí lá, continuando no versículo 19, ou seja, né, explicando tudo, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Irmãos, é por meio desse entendimento, que é por meio de Cristo, da sua obra, da santidade, por meio do Espírito Santo, a gente vai entendendo que estamos sendo reconciliados com Deus. E isso é uma mensagem que Deus confia a mim e a você. E aí ele traz essa ideia de embaixadores. Vocês já foram em alguma embaixada? Quem já foi em alguma embaixada aí? Já foi? Aí, ó, top. Como é que é a embaixada? Alguém quer falar a sua experiência numa embaixada? Pode passar fora. Aí, passar. Alguém quer falar uma experiência na embaixada? Como é que foi? Quando vocês falam aí que vocês estão pensando, né? Deixa eu beber uma aguinha. Topzera, o povo que foi na embaixada está com vergonha de falar da embaixada. Eu já fui em 2 embaixadas, uma americana e uma embaixada brasileira. E é engraçado, porque quando a gente entra na embaixada, você está em outro país. Quando eu fui na embaixada dos Estados Unidos para tirar meu visto, o povo fala inglês. Você tem que respeitar todo mundo lá, né? Como se, né? Uma coisa, todo um protocolo. E várias outras coisas acontecem porque aquele local ali dentro é dos Estados Unidos. Quando eu fui para a embaixada no Brasil, tinha até cafezinho. Eu estava em outro país, mas tinha um cafezinho lá servindo. Se duvidar, eu acho que tinha até pão de queijo algum dia. Alguém deve levar pão de queijo. Mas o pessoal falava português e era aquele negócio mais brasileiro e tal. Claro, com toda a pompa, né? Tem que respeitar, né? São policiais e tal. Mas era diferente. Quando a gente para pensar na embaixada, gente, a embaixada fica onde? Onde uma embaixada fica? Num país estrangeiro, distante da comunidade, da população? Geralmente não, né? Geralmente fica na capital, no centro ali daquele local, numa rua onde as pessoas é fácil de acessar, né? Dentro da cultura ali daquele local. Uma embaixada geralmente fica à vista das pessoas. Uma embaixada se conecta
com as necessidades ali daquele país, né? Sempre que tem uma necessidade, os embaixadores vão lá e pensam em formas de ajudar o país, ajudar a situação. A embaixada é um local que está ali, né? Fixo, conectado, envolvido ali com a cultura, com a sociedade. Mas ao mesmo tempo que uma embaixada ela tem essa ação, ela mantém dentro dos seus muros a fidelidade, né? A lealdade ao seu país. Então, dentro dos seus muros, a língua é inglês que fala, ou é brasileiro, ou é português, né? Foi mal. Mas se fala a língua. Tudo ali, dentro da embaixada ali é solo do país, do país que representa aquela embaixada. Irmãos, quando Cristo fala, olha, vocês têm que ser embaixadores, e a igreja é uma embaixada do reino de Deus aqui na terra, é exatamente essa visão que a gente deve ter. Uma visão de que estamos aqui à vista das pessoas. Assim como Deus colocou o Estado de Israel na vitrine do mundo, Deus coloca nós hoje na vitrine da sociedade. Mas é um local que Deus nos coloca dentro da sociedade, para servir a sociedade, amar a sociedade, à vista de todos, e a sociedade se relaciona com a embaixada ali de alguma forma, né? Só que, ao mesmo tempo, essa cultura, esse exterior não contamina o interior, porque o interior é tão forte, é tão concreto, é tão real, que isso se torna o quê? Um exemplo até para as pessoas que entram. Mas Deus ele fala, sejam essa embaixada no sentido de que, olha, vivam como eu quero que vocês vivam aqui na terra dentro. Mas não vivam só dentro de vocês, entre vocês, nas quatro paredes. Amem o próximo, sirvam o próximo. Então, quando Deus nos chama para ser essa embaixada, quando Deus chama o povo de Israel para ser essa embaixada, né, Deus, a gente vê esse processo na história, Deus ele pega o povo de Israel, ele conduz o povo de Israel, ele renova os corações, ele fala, eu vou dar para vocês um novo coração, ele derrama sobre eles o Espírito Santo, ele escreve a lei, a lei dentro dos seus corações, como ele fala lá nas Escrituras, tudo para que Israel pudesse viver e praticar aquilo que eles foram chamados para fazer diante das nações, ser essa nação de embaixadores do reino de Deus ali, naquela região do mundo. E isso, não só isso, Deus não para por aí, ele convida nós, por pura misericórdia, convida nós, os gentios, a fazer parte desse povo. Somos convidados e temos o privilégio de participar dessa missão, irmãos. Esse é o processo que a gente vê nas Escrituras, esse é o processo que Deus ele nos chama. E aqui sim a gente pode ir para essa frase, a igreja é como seu povo, e é um povo de Deus em missão. Se nós só nos vemos, somos o povo de Deus, estamos aqui juntos com Ele. Mas se a gente não se enxerga que o povo de Deus é um povo em missão, irmãos, isso muitas vezes vai nos prejudicando. Eu peguei aqui um exemplo, por exemplo, vocês lembram daqueles negocinhos de areia que você compra na praia quando você viaja para o litoral? Aquelas artes assim de areia, bonitinha, né? O povo bota ali e tal, não sei o quê, e aí é um monte de areia, é só areia, e elas estão ali dentro de um frasco de vidro, e ainda tem uma tampinha assim, né? Uma rolhazinha de... Geralmente, assim eu vejo que às vezes as igrejas no geral, né? Não estou falando, no geral as igrejas assim, tem um monte de discípulo que Deus quer levar como vento, quer levar por aí, espalhar para todos os lugares, e aí a gente se acumula assim dentro de um frasquinho de vidro, ainda tem um pastor assim, que é a tampinha de rolha, assim, né? Bota aí, né? Que fica, e todo mundo fica ali, ó, bonitinho ali, ó, é bonitinho, né? Mas não serve o propósito. É como pegar as estrelas que tem no céu e colocar, não é para isso que a igreja foi criada. Não é para isso que Deus nos chamou para ser, irmãos. Não é para ser esse jarrinho bonitinho assim, aqui, estamos aqui. Não, é para a gente espalhar a mensagem da reconciliação, a mensagem que Deus conta de toda a história até hoje, a mensagem que Deus chamou pessoas, indivíduos, mas chamou acima de tudo o povo de Deus para viver essa missão. A natureza da igreja é missionária, irmãos. O grande palco do povo de Deus é na rua. O grande templo da igreja são os bairros. Os testemunhos do povo de Deus acontecem no trabalho, na escola, onde quer que a gente vá. Isso é o chamado que nós temos. A igreja não presta serviço ao mundo em nome dela, ela presta serviço em nome de Deus, por causa dele e para a glória dele. É isso que a gente, como igreja, deve fazer. E aí, chegando nos últimos versículos, ele fala, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqui eu gosto de pensar que nasceu a expressão, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo lhe suplicamos. Né? Pelo amor de Deus, acho que nasceu aqui e aqui é basicamente, pelo amor de Deus, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, isso é um chamado que é para mim, é para você e é para qualquer um. É um chamado de reconciliação que molda toda a nossa vida, toda a nossa história.
E é um chamado que eu gosto muito de... E aqui vou fazer alguns parênteses com as pregações do Daniel, né? Que ele fez nos últimos 2 domingos. Porque é interessante que o Daniel falou da caverna, né? E eu achei mó legal ele falando da caverna. Inclusive, irmãos da caverna, muito obrigado pelo seu coração vulnerável de se expor aqui, né? O exposed, né? Que o Daniel fez. Mas eu falei pro Daniel, tadinho do Daniel, mal ele sabe que todos nós somos a caverna, né? Porque, cara, quem não se identificou com a dor, com a luta, com as dores, com o sentimento? Todos nós passamos por... E eu não estou aqui menosprezando a caverna, muito pelo contrário. Todos nós devemos ter esse coração de acolhimento, de sofrer com aqueles que estão sofrendo, de sorrir com aqueles que estão sorrindo, né? E de curtir. Eu lembro uma vez que a gente estava na igreja em casa lá de Taguatinga, né? E foi na época que Sariu, a gente estava noivo, e era alegria, né? Noivo, casamento e tal, não sei o quê. E o Elvis com câncer. Qual era o clima da igreja em casa, né? Porque você ficava assim, meio assim, e agora? Como é que a gente age, né? Mas com o tempo a gente foi vendo, nossa, é assim, essa é a igreja. A gente chora com os que choram, a gente sorri com os que sorriem. Então falava de casamento, falava do câncer do Elvis, a gente vamos orar, vamos chorar junto. Mas isso é o propósito que todos nós devemos lutar como comunidade. Essa ideia, né, esse conceito de buscar essa reconciliação com Deus e ajudar cada um de nós nesse processo. E aqui vem uma coisa muito legal também que o Daniel ele falou no primeiro culto, que ele falou, olha, assim na terra como no céu. Essa é a oração que a gente deve ter, irmão. Porque às vezes a gente vai passar por dificuldades, vai passar por necessidades e vai ter questões que a gente vai precisar lidar, mas nosso coração de rendição tem que estar muito forte em Deus. Deus, aconteça na minha vida, assim na terra como no céu, como o Senhor quer que aconteça na minha vida, e eu vou ajudar meu irmão, e aquilo que eu vivo, eu quero que o outro viva, e a gente vai juntos, e a gente vai orando, e a gente vai se rendendo ao nosso Deus. Isso é uma coisa importante da gente fazer. Rendição ao nosso Deus. Uma rendição, né, que nos reconcilia com o próprio Deus. E aqui nessa escritura, ele fala, aquele que não tinha pecado, tornou-se pecado, né, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Você já parou para pensar o que seria a justiça de Deus? Muitas vezes a gente pensa na justiça de Deus, a gente vê como algo negativo, né? A própria sociedade nos ensina a justiça de Deus como algo pesado. Mas olha toda a mensagem de amor que essa escritura está trazendo para a gente. Toda a mensagem de paz, de reconciliação, de amar, de se unir. E ele fala, vocês que são reconciliados, né? Vocês se tornam justiça de Deus. Vocês são exemplos da justiça de Deus aqui. A maneira que vocês agem aqui, vocês vão agir. E as pessoas vão ver como que Deus é justo, como que Deus ama a todos ao redor. Olha que impressionante isso. E qual foi o preço disso? E aqui a gente já vai caminhar para a nossa ceia, né? Qual foi o preço disso? Jesus Cristo na cruz. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado para que a gente pudesse viver esse ministério da reconciliação, para que através desse ministério nós nos tornássemos justiça de Deus, uma justiça que é perfeitamente amorosa, verdadeira, uma justiça perfeitamente graciosa, é uma justiça que é o amor de Deus na terra. Essa é a justiça que Deus quer que a gente pratique e viva aqui na sociedade, uma justiça que se importa com os de dentro, ama os de fora, se conecta com as questões. Tudo isso é o que Deus nos chama a ser, e tudo isso só é possível por Jesus que morreu na cruz. Irmãos, eu quero convidar a gente hoje a meditar numa frase de Orlando Costa, acho que é o último slide, se puder passar aí, por favor, amigo. O reino de Deus significa uma nova ordem de vida, uma nova humanidade, uma nova criação feita, que só é possível mediante a morte e ressurreição de Jesus. Essa nova ordem inclui a reconciliação com Deus, com o próximo, com a natureza e, portanto, a participação em um mundo novo. Então, irmãos, eu queria te encorajar nesse momento da ceia, que a gente vai tomar o suco, que representa o sangue de Cristo, e o pão, que representa o seu corpo, que a gente possa entender que o sacrifício de Cristo nos leva, nos chama para essa nova vida, para essa nova realidade, para uma vida missional. E através disso, nos próximos cultos, a gente vai continuar se aprofundando nesse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma oração. Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Pai, nesse momento, buscando compreender, Deus, no Senhor, Pai, na Tua palavra, a Tua cosmovisão, Pai, a maneira que o Senhor enxerga o mundo, a maneira que o Senhor enxerga o Teu povo, Pai. Nós oramos muito e pedimos que o Senhor, Deus, nos ajude a se conectar contigo, Deus, a ver como o Senhor vê, Pai, a sonhar com o que o Senhor sonha, Pai. Deus, embora a gente esteja individualmente, às vezes sozinho, no trabalho, nas esferas sociais que a gente vive, Pai, o Senhor nos vê como um povo, Deus. O Senhor nos vê como um corpo, Deus. E eu oro, Deus, que o Senhor nos ajude a entender isso, que somos o Teu povo, Pai. Somos separados para Ti, Deus, para fazer a Tua vontade, Pai.
Então nos use, Deus, como luz, como sal nessa terra, Deus. Nos use como ferramentas do Teu Espírito, Deus, aqui, para poder tocar as pessoas, para poder amar as pessoas, Pai. Para fazer valer o sacrifício do Seu Filho na cruz, Pai. Deus, eu oro que, entendendo, Deus, esse passado, entendendo esse chamado de Israel, Deus, que a gente possa entender, Deus, que esse é o nosso chamado, Pai. Somos um só povo, o povo do Senhor, o povo do Rei Altíssimo, o povo do Alfa e do Ômega, do início e do fim, Pai. Que isso nos fortaleça, Pai, no seu conhecimento, no conhecimento de quem Cristo é, Pai. Que a gente aos poucos, Deus, possa ir entendendo aquilo que o Daniel pregou, da multiforme sabedoria de Deus, Pai. Que a gente possa entendendo, Deus, a Tua sabedoria, os Teus caminhos, os Teus ensinamentos, Pai, cada dia na nossa vida, Pai. Deus, que a gente possa ser um povo que age, que atua de diferentes formas para a glória do Senhor, Deus. Não de homens, não de pessoas, mas de Ti, Deus. Deus, muito obrigado pelo Teu Filho, que morreu na cruz por nós, Pai. Muito obrigado por Jesus Cristo, pela obra dele na cruz. Deus, realmente não temos palavras, Deus, para agradecer o privilégio que é tê-lo como nosso Pai, ter Cristo como nosso irmão mais velho. Deus, não temos noção da honra que é ter o Teu Espírito, Deus, habitando em nós, do que é viver no Teu reino, Pai, aqui na terra e também para a eternidade, Pai, na Nova Jerusalém. Pai, são tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos promete, Deus, que a gente possa confiar nessas Tuas promessas e agir hoje, Pai, de maneira a honrar tudo isso. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Cristo nós oramos, Deus, como povo de Deus, como família, como corpo espiritual, Pai, nós oramos. Amém.